Mais um vídeo aqui do Opinião Palestrina, torcedor brasileiro, 25º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo. E hoje o país retratado será o Marrocos, esse país do norte ali da África. A gente vai falar bastante sobre o país, né, na questão econômica, cultural, política. E na sequência a gente fala sobre o desempenho dessa seleção marroquina até a chegada na Copa do Mundo. E aí escalando, né, os principais jogadores, né, os 11 iniciais, justamente para a gente entender um pouquinho sobre como essa seleção chega, quais são os jogadores, enfim, onde eles jogam e tudo mais, que idade, média de idade e tudo mais. A gente já coloca aqui na tela para você, primeiro, os dados do país e a gente vai falar aqui rapidamente sobre alguns pontos, né, que chamam a atenção, até porque você já está visualizando todos esses dados, né? O primeiro dado que eu chamo a atenção é justamente o idioma, né? Não é um idioma único, na verdade eles falam o árabe e também o francês, né? Lembrando que é um país colonizado, então justamente por isso, né, existe esse segundo idioma, que na verdade acaba sendo o primeiro, né, um dos idiomas oficiais. Então todo cidadão marroquino consegue falar tranquilamente o francês, né? E é um país islâmico, né? Então eles adotam predominantemente, né, o Islã como religião oficial, então isso passa de geração em geração e essa cultura está impregnada lá na nação marroquina. E outros dois dados chamam a atenção, né? O PIB marroquino é o 58º maior do mundo, então não está entre as nações absolutamente mais pobres, mas está muito distante aí das nações mais desenvolvidas, né? E o fato de ter uma população aí de 37 milhões acaba gerando um PIB per capita muito baixo, aí sim, né? Individualmente falando, é um país que não tem uma riqueza muito grande, né? Isso se reflete também no IDH, um IDH muito baixo, né? 0,683, que é comum ali dos países africanos, infelizmente, né? Os países da África são os que têm o menor desenvolvimento humano do planeta e o Marrocos não é muito diferente, claro, à frente ainda de muitas outras nações, mas é sim uma nação pobre, né? Não dá pra gente dizer que o Marrocos é uma nação rica. Mas isso tudo aqui é só uma pincelada para você entender um pouquinho sobre o Marrocos, né? Esses dados econômicos, culturais. E agora a gente vai falar sobre a seleção do Marrocos, como ela chega, quais são as conquistas, né, no currículo, enfim, qual é a tradição que o Marrocos tem no futebol. Então a gente começa falando justamente das conquistas, né? São dois grandes títulos. Um é a Copa das Nações Africanas em 1976 e o outro é a Copa das Nações Árabes de 2012, né? Não são grandes títulos, né? Não são títulos reconhecidos mundialmente, mas tem aí no currículo essas conquistas, né? E a melhor participação em Copas do Marrocos foi uma oitavas de final, justamente no ano de 1986, em 5 participações. Essa aqui é a 6ª participação do Marrocos, lembrando que essa é a 22ª edição da Copa do Mundo, né? 21 Copas já foram disputadas desde 1930. E o Marrocos chega bem para essa Copa do Mundo, né? Primeiro lugar aí do grupo I, entre 4 seleções, e venceu o Congo no mata-mata. Lá é um sistema diferente, né? Mas conseguiu a classificação tranquilamente. E a seleção do Marrocos ocupa a 22ª melhor posição no ranking da FIFA. E agora a gente começa a falar especificamente sobre essa seleção do Marrocos, né, como ela chega, o sistema de jogo e tudo mais. Essa seleção que sempre joga aí no 5-3-2, muito difícil ter um esquema diferente desse, né? Aparentemente um esquema mais defensivo e tem média de idade aí de 26,4 anos, tá na média aí das grandes seleções do mundo, né? Sempre gerando em torno de 26, 25 a 27 anos, mais ou menos, né? E aí a gente começa a colocar na sua tela, então, jogador por jogador, e a gente vai falar aqui individualmente sobre cada um deles, certo? A gente começa aí com o goleiro, que é o Yassine Bonu, ele que joga no Sevilha, tem 31 anos, e os 5 jogadores de linha de defesa são o Achraf Hakimi, joga no PSG, super conhecido, né? 24 anos. A gente tem o Roman Saiz, joga no Besiktas da Turquia, já tem 32 anos. O Adam Massina joga na Udinese da Itália, tem 28 anos. O Nayef Aguerd joga no West Ham, 26 anos. E fechando essa linha defensiva, essa primeira linha, o Jawad El Yamik joga no Valladolid e já tem 30 anos, né? Então a gente observa que esses jogadores jogam em grandes ligas da Europa, né? Tudo bem que não são grandes clubes, né, nos seus respectivos países, com exceção talvez do PSG, né, que hoje de fato dá para ser considerado aí
um grande clube, até por todo o potencial econômico que tem, os jogadores que tem, né? Messi, Neymar, Mbappé, enfim. Então é uma seleção que a gente tem que prestar atenção aí. Claro que vai ser muito difícil fazer frente com a Croácia e com a Bélgica, né? Que são as outras seleções desse grupo, além do Canadá, mas pode ser que ofereça ali algum tipo de dificuldade. Então a gente parte para o meio campo. A gente tem o Sofiane Amrabat, ele joga no Firenze da Itália, tem 26 anos. A gente tem o Azzedine Ounahi, ele joga no Angers Sports da França e tem só 22 anos e fecha o meio campo aí com Selim Amalá, ele que joga no Standard Liège da Bélgica e tem só 25 anos. E aí a gente tem dois jogadores no ataque, né? Jogadores conhecidos, pelo menos o Hakim Ziyech, ele que joga no Chelsea, tem 29 anos, e o centroavantão lá deles, o Ayub El Kaabi, ele que joga no Hatayspor da Turquia e tem 29 anos. E essa seleção é treinada aí pelo Walid Regragui, ele que tem 47 anos, é francês e está só desde agosto de 2022, né? Então o Marrocos passou aí por uma certa instabilidade, né? Mesmo se classificando bem para a Copa do Mundo, não fez um ciclo muito calmo, acabou trocando o treinador, e é um treinador que está há pouquíssimos meses aí no comando, então isso vai dificultar um pouco o trabalho da seleção marroquina. E a gente tem sempre dois quadros aqui no vídeo, né, nessa série, que é justamente quando a gente fala sobre o craque e o artilheiro de cada seleção, né? Então o craque dessa seleção é o Hakim Ziyech, né, o jogador com mais talento aí dessa seleção, mais conhecido, que joga no principal time, né, no Chelsea. Ele é o segundo maior artilheiro da seleção marroquina na história, com 17 gols em 42 jogos e é uma referência aí no ataque da seleção do Marrocos. E a gente observa também, né, como uma seleção não tem muita tradição no futebol, quando não gera muitos jogadores de boa qualidade, quando a gente pega, por exemplo, o Ayub El Kaabi, que é o artilheiro desse time, ele é o maior artilheiro da seleção do Marrocos, presta atenção, ele é o maior artilheiro da seleção do Marrocos, com 20 gols em 35 jogos, né? Então é impressionante como essas seleções que não tem muita tradição, né? Quando pinta um jogador um pouquinho acima da média, o cara faz 20, 25 gols, 30 gols, acaba sendo o maior destaque da seleção nacional. E a gente finaliza o vídeo aqui sempre relembrando o grupo, né? Então, de novo, o Marrocos ele faz parte aí do grupo F, junto com a Bélgica, o Canadá e a Croácia. E o meu palpite é que essa seleção não passa nem da fase de grupos. Toda seleção que cai aí com duas europeias, né, duas grandes seleções europeias, acaba sofrendo demais. É muito difícil para o Marrocos, mesmo com alguns jogadores importantes, né, jogadores de grandes ligas, que consiga fazer frente a esses times europeus, né? Então, o meu palpite é que fica na primeira fase, deve terminar ali pelo menos em terceiro lugar, né? Difícil ficar atrás do Canadá, que tem ainda menos tradição no futebol, mas esse é o meu palpite. Deixa aqui nos comentários o seu também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente está na reta final aqui da nossa série, né? Amanhã a gente tem o 26º episódio e a gente tem nada mais, nada menos do que o Grande Brasa, né? A gente vai falar do Brasil, episódio super especial. A gente começa a falar justamente do Grupo H, certo? Então eu fico por aqui. Um abraço e avante Brasil!